Afinal de contas, minoxidil ele realmente resolve o problema de queda de cabelo? E se resolve, melhor minoxidil oral ou minoxidil tópico? Se você chegou até aqui neste vídeo, deve ser porque você já deve ter começado o seu tratamento com minoxidil ou está prestes a começar o tratamento com minoxidil. E na internet a gente vai encontrar uma série de vídeos, uma série de conteúdos que falam sobre o minoxidil. Mas será que realmente é o medicamento mais eficaz? Nos últimos meses, nós temos visto uma grande onda de crescimento de pessoas fazendo uso do minoxidil oral, dizendo que ele é muito mais revolucionário do que o minoxidil tópico. Mas você sabia que o minoxidil oral ele não é algo revolucionário, muito menos algo atual? Isso mesmo. O minoxidil, quando ele foi criado há décadas atrás, ele foi criado para ser utilizado de via oral. Isso porque o minoxidil ele é um remédio criado para tratamento de pressão alta, conhecido também como hipertensão arterial. O minoxidil, essa medicação de uso oral, muitas pessoas que faziam uso dele começaram a perceber um crescimento anormal de pelos pelo corpo, na região do rosto, região do tórax, nas mãos e nos braços. Isso fez com que aumentasse a curiosidade sobre o que ele poderia fazer pelos cabelos. Que muitas pessoas começaram a perceber também uma pelugem crescer na região do couro cabeludo. Principalmente aquelas pessoas que apresentavam um grau médio a avançado de calvície. Agora, quer saber de uma coisa? O minoxidil, embora ele fizesse o crescimento de uma pelugem, essa pelugem dificilmente evoluía para um cabelo forte, denso e volumoso. Mas, em compensação, muitas pessoas elas relatavam alguns efeitos colaterais muito graves, como, por exemplo, queda de pressão arterial repentina. Então, muitas pessoas apresentavam tontura, desmaios, inclusive indisposição para exercer as suas atividades do dia a dia. Uma outra coisa também que acontecia, essas pessoas, além de apresentar o crescimento anormal de pelos e apresentar esses sintomas como indisposição, muitas tinham um comprometimento da sua pressão arterial saudável. Foi por esse motivo que o FDA, que é a Agência Sanitária Americana, que aqui no Brasil o órgão que regulamenta, a gente conhece ele como Anvisa, ele proibiu o uso do minoxidil lá nos Estados Unidos para tratamento de queda de cabelo, porque ele não tinha estudo suficiente que atestava a sua segurança para esta finalidade. Foi então que, devido a todos esses efeitos colaterais, o minoxidil foi recolhido do mercado. Anos mais tarde, o minoxidil foi relançado como minoxidil tópico. Isso porque o minoxidil tópico tinha o objetivo de reduzir os efeitos colaterais observados com o uso do minoxidil oral. Mas o que acontecia é que ele também não causava efeitos positivos no crescimento de cabelo na grande maioria das pessoas. Mas por que muitas pessoas consumiam mesmo assim o minoxidil? Porque não existia nada parecido com ele em toda a história da ciência da saúde humana. Embora nós buscássemos tratamentos para tratamento de queda de cabelo há milênios, nada se mostrava eficaz. Então o minoxidil, por mais que não fosse e não é o tratamento mais eficiente para a recuperação do cabelo, ele durante muitos anos foi a única coisa que surgiu. Por isso que o minoxidil imperou durante tanto tempo para o tratamento de queda de cabelo e afinamento capilar. Agora sim, se a gente for pensar bem, já que o minoxidil ele não funciona tão bem, por que ele continua sendo tão vendido? Uma das respostas para isso é que o minoxidil ele é distribuído pela indústria farmacêutica, que detém o faturamento de alguns bilhões de dólares no mundo inteiro de faturamento. Logo, é uma indústria que também tem recurso financeiro para fazer uma boa distribuição de marketing. Então, muitas pessoas passam a conhecer o minoxidil, portanto, acaba sendo uma medicação mais usada. Para você entender um pouco melhor isso, pense o seguinte: qual que é a hamburgueria mais conhecida do mundo? Se você pensou a mesma coisa que eu, te faço uma segunda pergunta. É o hambúrguer mais delicioso do mundo? Pela minha opinião, não é. Existem hambúrgueres muito mais gostosos, muito mais saborosos, porém feitos em lugares
que não são tão populares e não são conhecidos pela grande maioria das pessoas. Assim é o minoxidil. É o tratamento mais popular para queda de cabelo, mas de longe não é o mais eficiente, ok? Então, meu objetivo aqui neste vídeo é justamente fazer você entender da onde que surgiu o minoxidil e por qual motivo que ele é tão comercializado. Agora, se a gente for entender um pouco mais a fundo como que o minoxidil age estimulando o cabelo. Existe um medicamento que ele serve justamente para melhorar a vasodilatação. Então, o minoxidil, por que ele foi criado para o tratamento de hipertensão arterial? Porque ele tem o efeito antihipertensivo através da vasodilatação. Pessoas com pressão arterial aumentada, ela tem uma constrição do vaso sanguíneo. Conforme o vaso sanguíneo ele fica muito apertado, é como se fosse uma mangueira para lavar o quintal ou regar o jardim. Você pegar uma mangueira e você reduzir o tamanho da passagem da água, você vai ver que ela pega muito mais pressão. Se você tirar o dedo da saída da água, você vai ver que a pressão dela cai. É a mesma coisa os vasos sanguíneos dentro do nosso corpo. Quando eles estão muito contraídos, a pressão sanguínea dentro do vaso ela aumenta muito, podendo causar alguns riscos para a saúde, como por exemplo os acidentes vasculares, infarto e AVC. Então, quando você usa uma medicação antihipertensiva, entre os efeitos que ela pode exercer, nós temos a vasodilatação. Então, o vaso sanguíneo muito contraído, ele dilata, reduzindo a pressão que tem dentro desse vaso. Foi desse motivo que o minoxidil começou a exercer algum efeito na saúde do cabelo. Por quê? Os vasos sanguíneos do couro cabeludo de quem tem calvície, ele se torna mais reduzido. Então, quando você usa uma medicação vasodilatadora, ela vai melhorar o fluxo sanguíneo para os folículos capilares. Portanto, vai aumentar a nutrição e a oxigenação do bulbo capilar. Mas nem todas as pessoas terão queda de cabelo por problemas no fluxo sanguíneo. É um dos motivos que o minoxidil não vai resolver o problema de todo mundo. Então, terão pessoas que podem ter efeito positivo com o minoxidil? É claro que sim. Inclusive, você mesmo pode ter algum efeito se você já usou o minoxidil ou se pretende usar o minoxidil. Mas não é um medicamento que vai resolver o problema de todo mundo. Por isso que o objetivo que eu tenho aqui neste canal é te informar justamente com as estratégias mais eficientes para você entender qual é o seu problema de queda capilar e o que você pode fazer para ter os seus cabelos mais cheios, volumosos e saudáveis. Se você quer ver outros vídeos que podem te ajudar a resolver seu problema de queda de cabelo, eu indico esse vídeo aqui que vai aparecer no card. Porque este vídeo ele vai ter uma outra aula, um vídeo mais completo e mais amplo, que vai te ensinar outras ferramentas, outros tratamentos que você pode usar para resolver seu problema de queda de cabelo. Eu sou o Dr. João Gabriel, sou tricologista e já ajudo pessoas com queda de cabelo já há mais de 10 anos. E o meu objetivo neste canal é ajudar você a ter os seus cabelos mais fortes, bonitos e saudáveis. Nos vemos no próximo vídeo.